O autor inicia o texto tratando da cultura modernista que foi impulsionada por futuros presentes, que, juntamente dos paradigmas de modernização, eles incluíam alegorias de purificação racial e de classe que acabaram sendo precursoras para os governos autoritários que executaram genocídios e massacres do século XX, principalmente na América Latina, e que até hoje causam espanto nas pessoas. O conceito de passado presente, que diz respeito sobre um acontecimento passado que está ainda vivo na memória, como se fosse um acontecido no presente, e é uma ação reativa na musealização dos espaços com as memórias desses períodos autoritários e de terror. E o autor trata novamente que o excesso de memória mina o pensamento crítico, pois o imoderado amor ao passado e a constante lembrança impede a sociedade de viver o presente e se paralisa no tempo, e fica numa rede infinita de dor e sofrimento, relembrando todo aquele período e que não consegue sair dele e que tem desejo de esquecer e seguir em frente, mas acaba se tornando algo impossível. Esse fenômeno se alimenta do medo e da culpa impregnado na sociedade, e esse fenômeno acaba sendo utilizado como subtexto de muitos dos artistas que realizaram obras durante esse período e depois desse período de terror. Principalmente os artistas latino-americanos que vivenciaram o terror do desaparecimento e tortura de milhares de pessoas, de entes queridos nessas ditaduras. E o esquecimento e a amnésia condicionada traria o controle e o poder dos governos para os nossos corpos. E toda essa irracionalidade, injustiça e dominação pregada pelos regimes totalitários se remetem ao corpo. O autor cita Adorno e Horkheimer, que dizem que o amor e o ódio pelo corpo impregnam toda a cultura moderna, que o reconhecem como bem a ser possuído. É como um objeto, uma coisa morta, causa repulsa. E é por isso que esse ser é inferior e servil e deve ser menosprezado, maltratado e exposto a dor e sofrimento. E também denuncia uma abjeção sofrida, o desprezo vivenciado por esse corpo durante esses períodos de ditadura. E esse desprezo sofrido pelo corpo se torna um gesto político, pois ele expõe o corpo humilhado e expõe a narrativa por trás dele, que acaba sendo um ótimo suporte político-cultural para essas sociedades pós-industriais que viveram esse período e que repudiam até hoje todas essas práticas. Durante as ditaduras na América Latina, os artistas se empenharam em criar uma arte de resistência que denunciasse a opressão e as armadilhas de poder. No Chile, tivemos um grupo de artistas chamado Escena de Avazanda, que era composto por diversos artistas, como Carlos Altamirano, Catarina Parra, Eugênio Dittborn, Juan Dávila e entre outros. E eles utilizavam muito do corpo e da cidade, pois eles eram espaços que ritualizavam a dor, a transgressão social e sexual. Então eles utilizavam desses espaços para subverter toda essa opressão. E no Brasil, o corpo também foi um objeto de arte. A gente teve Hélio Oiticica, Lígia Clark, Antônio Manuel, Arthur Barrio, Cido Meirelles e muitos outros que realizaram obras de crítica a esse período de ditadura. O Hélio Oiticica fez a bandeira Seja Marginal, Seja Herói. Antônio Manuel, as urnas quentes, que eram caixas de madeiras que continham textos revolucionários que eram para ser quebrados
no público e revelar aqueles textos, aquele sofrimento todo transmitido em palavras. O Arthur Bário com as trouxas ensanguentadas, que simbolizavam os corpos mortos, torturados, largados pela cidade, assim, que causou um terror imenso na população. E o Cido Meirelles com o Zero Cruzeiro, que ele imprimia e escrevia nas notas mais baixas textos, e um dos mais famosos, quando ele escreveu Onde está Herzog, que foi assassinado pela ditadura, e essas notas circulavam muito pelo povo, então estava de fácil acesso, de fácil visão para todas as pessoas poderem ver aquilo, estar presente na resistência. E, de acordo com o autor, na pós-ditadura, a arte do exílio deseja a história com plenitude e transcendência, principalmente nas práticas artísticas do Chile, que elas acabam trazendo não só a temporalidade histórica e heroicidade da sociedade, mas também com rigor memorável, uma sucessão de memórias que elas se debatem para não serem esquecidas, porque foi um momento horrível para a vida de todos, e assim, não é uma coisa que pode ser esquecida, tem que ser sempre lembrada para que a história não se repita. E a junção dessas duas vertentes na arte política, assim, as belas artes e a história, tem um debate que até quando e de que modo a gente pode relembrar desses desastres do passado e quais as estratégias da arte seriam efetivas para manter essa memória viva e ativa desse período nas gerações futuras. Por volta da metade da década de 80, com o fim da ditadura na Argentina, um jornal intitulado de Página 12 começou a publicar notas que lembravam obituários. Basicamente, ali tinham fotos de um ou mais desaparecidos, acompanhados de um texto, e esse conteúdo ficava separado do corpo do jornal por uma linha preta, formando ali uma espécie de moldura. Até a data em que o livro foi publicado, esse mesmo jornal todo ano, no mesmo dia e mês do desaparecimento, publicava novamente essas mesmas fotos. E ainda sobre o conteúdo desses obituários que servem como lápides de papel, a gente pode destacar que as imagens das pessoas desaparecidas geralmente vêm de documentos de identidade ou de recortes de fotos em grupo. E existem também imagens que se destacam porque retratam essas pessoas, né, em momentos especiais, como em aniversários e viagens. E nesse sentido chega a ser tocante ver a foto dessas pessoas desaparecidas com sorrisos no rosto. E os textos que acompanham as fotos buscavam retratar os poucos dados que se tem dessas vidas, então era comum que muitas fotos viessem acompanhadas de títulos como, por exemplo, operário, estudante da instituição tal, grávida, e em outros casos esses registros faziam menção a versos anônimos ou a poetas anônimos da época. E apesar de um registro em um jornal ser algo relativamente simples, esses monumentos em papel tinham muitas leituras de subsignificados implícitos. A própria estética dos retratos impressos no jornal em preto e branco metaforizam o luto, a ausência e o esquecimento. E a Nelly Richard, que é uma acadêmica chilena, uma teórica cultural, tem um ponto de vista bem interessante sobre isso. Ela afirma que esses retratos, que são objetos congelados no tempo, se opõem a toda proposta daquilo que é publicado em um jornal que é continuamente mutável. Outro tópico importante a ser observado é que o uso da fotografia vernacular, que é a fotografia amadora, sinaliza pra gente que a comunidade agora tem meios de ser lembrada, algo que em um passado distante da gente era exclusivo a classes de maior poder.
E ainda assim é debatível que, ao tornar pública essa fotografia mais amadora e pessoal, pode ser interpretado de maneira bem ambígua, uma vez que transmite ao leitor uma narrativa inédita sobre a tragédia, mas ao mesmo tempo é uma exposição de caráter mais obscuro e perverso por trás da história. O exemplo que a gente discutiu até agora é um dos inúmeros casos que demonstram o poder da imagem fotográfica para se certificar a existência de alguém ou algo, em especial no que diz respeito a tragédias como assassinatos ou massacres. E nessa mesma linha de raciocínio, a gente é levado a perceber que a fotografia sempre esteve ligada à morte, ao desaparecimento do corpo e do tempo vivido, o que gera um efeito extremamente paradoxal, uma vez que o que foi perdido está ali presente e congelado no tempo da fotografia. Apesar da natureza da fotografia ser capaz de invocar essa ideia quase fantasmagórica, dificilmente a gente consegue afastar da nossa consciência a ideia de que um pequeno pedaço da pessoa fotografada está ali, olhando para a gente dentro daquele papel impresso. Dessa mesma maneira, quando a gente retorna ao exemplo das lápides de papel, a gente fica diante de algo que sinaliza uma eterna divisão entre a perda e o resto. As lápides de pedra é um monumento muito famoso na Argentina, surgido a pedido de organizações de direitos humanos durante a década de 90, num contexto político hostil às políticas de memória, verdade e justiça. Iniciativa assinada por cerca de 10 estados para homenagear as vítimas desaparecidas. Nele consta o nome de cada pessoa que perdeu sua vida. Foi uma iniciativa iniciada em Buenos Aires na década de 1997. Esse monumento tem o cunho dos arquitetos Cláudio Ferrari e Daniel Becker. O local de construção e o monumento se dá por um caminho bem demarcado e notável. O monumento foi concebido como um corte, uma ferida, aberta numa colina relvada despojada de quaisquer outros elementos. Os muros com os nomes procuram de uma maneira inovadora homenagear os mais de 30 mil desaparecidos. Algumas lápides com os nomes rasurados deixando subentendido o que ocorreu. Esse lugar é muito impactante, sendo marcado como local para o luto pessoal, familiar e nacional acima de tudo. Vale ressaltar que as pessoas homenageadas são pessoas comuns do dia a dia, como estudantes, donas de casas, operários, entre outros, e não pessoas em destaques ou heróis de guerra, o que torna ainda mais significativo seu valor como homenagem, deixando a mensagem que essas pessoas acreditavam num mundo diferente do proposto pelas elites econômicas e militares do país, e por essa razão os mesmos sofreram esse destino terrível, sendo sequestrados, violentados e assassinados. Esse monumento ele conversa totalmente com os dois monumentos singulares construídos no século XX. Um é o Museu Judaico de Berlim e o outro é o Museu do Memorial dos Veteranos do Vietnã. Os fatos que levaram à construção não podem ser igualados, pois cada um teve seu fator decisivo por trás. Um ponto em comum entre eles é o fator sobre as conversas sobre as políticas internacionais, porém também remetem como uma lembrança e uma esperança de um futuro melhor, diferente do passado que eles retratam. No trecho Memória, Memoriais e Monumentos, a autora trata um pouco sobre determinadas construções teóricas. E aí, logo no começo, ela trata do termo memória ativa, que foi criado por uma psicanalista chamada Eva Ghiberti, na Argentina. E, de acordo com essa psicanalista,
A memória conserva a temperatura e a vibração imprescindíveis para sair em resgate do ocorrido, porque nós, os seres humanos, podemos ficar prisioneiros dessa realidade corrompida na qual, por efeito do tempo e do esquecimento, se desativam as memórias do ocorrido, porque quando se carece de memória, perde-se a responsabilidade pessoal e institucional. Essa memória se constituiria a partir de uma ação coletiva, consciente e constante, que se faria ser ouvida através da reclamação. E ela seria a função, para Gilbert, ela seria a função maior de uma memória que não cessa de se fazer ouvir. E aí ela restituiria as redes de sentido em pegando os detalhes que estão faltando, né, as pequenas omissões e aquelas coisas que estão no modo de não estar, ela resgataria aquilo que foi retirado. E essa memória ativa se constituiria, sim, como uma memória ativada que permitiria às pessoas refazer a trama dos dias e suturar essas feridas deixadas pelas violências do Estado, nesse caso, desse capítulo em particular. O capítulo também mostra a visão do psicanalista, também argentino, Vesetti, de que seria necessário contribuir para um trabalho de reconstrução da memória que nos envolva, que seja capaz de interrogar e, eventualmente, alterar as certezas e os valores que contribuíram para obscurecer a recuperação teórica desse passado. Então, né, seria necessário fazer uma genealogia, como o próprio texto coloca, da violência e da ilegalização das instituições do Estado. E essa genealogia não poderia, de maneira alguma, estar ausente de uma memória que tem como objetivo ser eficaz na construção de um futuro diferente. É meio que aquela ideia de que, para você ser capaz de evitar que as coisas aconteçam, você precisa lembrar que as coisas aconteceram de alguma forma, em algum momento. E esse trabalho da memória tem um caráter que vai além dos objetivos políticos. Ele é a necessidade de salvar a particularidade de fato de pessoas e de vidas. E, nesse caso, é o tipo de memória que seria denominado por Todorov a memória literal, porque ela é única e intransferível. E é diferente da memória exemplar, cujo paradigma é a justiça, e por causa disso tem um nível muito alto de abstração. Ou seja, ela é meio que aquela memória de fato, a narração exata do que se aconteceu. Claro, né, a narração pode ter um viés ou outro, mas ela busca ser o mais neutra possível, ser só uma recontação daquilo que é verdade. Bom, aí ela trata mais um pouco sobre o Parque de La Memória, que já foi tratado anteriormente, né? E aí a gente tem aqui que, de acordo com a Graciela Silvestre, que é uma arquiteta argentina, a decisão de se realizar o Parque de La Memória se vincula à necessidade de resolver o conflito entre memória literal e memória exemplar, entre história coletiva e lembranças intransferíveis. Então, isso trata um pouco, né, daquilo que eu tinha tratado anteriormente, né, de trazer a história como ela é, mas também, de certa maneira, não deixar de tratar das histórias pessoais, né, de como as pessoas foram afetadas por isso. E aí ela também fala que esse conflito já está presente em recordatórios posteriores à Shoah. E a Shoah eu parei para pesquisar porque eu não sabia, é o termo em hebraico para o Holocausto. Né? Então, a gente tem aqui a colocação de que isso é um problema que se coloca desde antes do Museu Judaico, desde antes do Holocausto como um todo. Né? A questão de como recontar essa história e como fazer isso da melhor maneira, como resolver esse conflito, né, entre o que aconteceu de fato e o que é a memória que passa pelas pessoas, o que é a memória que é afetada pela pessoalidade, por assim se dizer.